Boa tarde a todos e a todas. Então, é com muita alegria e satisfação que a gente está aqui hoje, no dia 1º de março, para acompanhar, né, a defesa da dissertação do Fernando Cardoso da Silva, intitulado Mapeamento das competências dos assistentes de bibliotecas do Sistema de Biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou a professora orientadora Gabriele Francine Tosa Carvalho Thanos e tenho o prazer e a honra de receber as professoras que compõem a banca dessa defesa. Professora Marta Suzana, do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe, seja bem-vinda. Professora Andréa Carvalho, do nosso Departamento de Ciência da Informação, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem aí duas professoras pesquisadoras do tema, né, da gestão da informação, gestão do conhecimento, gestão por competência e bibliotecas universitárias também como foco, né, das suas pesquisas e leituras. Então, uma banca composta aí a partir da temática que o Fernando Cardoso discutiu ao longo aí desse trabalho e ao longo, né, desse tempo aí no nosso programa de gestão da informação e do conhecimento. Então, Fernando, eu já passo a palavra para você, fique à vontade, você vai ter o tempo aí de 20, 25 minutos para fazer a sua apresentação. Qualquer intercorrência eu interrompo aqui, Tá bom. se não, pode seguir, tá? Tá bom. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. De antemão, gostaria de agradecer à professora Gabriele, né, pela orientação durante todo o período do mestrado. Agradecer também à professora Andréa Carvalho, à professora Marta Suzana, por ter aceito o convite de participar da banca. E ainda agradecer aos colegas que estão aqui prestigiando. Bem, antes de iniciar a passagem dos slides, eu gostaria de me apresentar e fazer uma breve contextualização de como surgiu o interesse em realizar essa pesquisa. Né? Sou bibliotecário, atualmente eu estou na Biblioteca Setorial do Instituto de Química da UFRN, né? E logo assim que eu me formei, sou graduado pela UFRN, eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 bibliotecas universitárias, sendo uma na Paraíba e 2 no Rio Grande do Norte. Durante esse período eu trabalhei como gestor nessas unidades, eu pude perceber a inexistência de uma uniformidade com relação às competências profissionais, pessoais e informação dos assistentes de bibliotecas. Por exemplo, assistentes que têm conhecimento sobre alternativos de serviços e outros não. Né? Assistente que tem conhecimento sobre base de dados disponibilizada pelas unidades de formação e outros já não têm. Aí, nesse prisma, eu me senti o desejo de mapear essas competências, fazer o levantamento dessas competências. Né? Entretanto, conversando com minha orientadora, decidimos também incluir na pesquisa os bibliotecários gestores, né? com a intenção para que consigamos colher informações a respeito das competências que eles consideram como essenciais para a atuação dos colaboradores. Passando aqui o slide. Inicio com a justificativa. Profissional pessoal, eu já até mencionei aqui no início. As motivações profissionais pessoais resultam de anos de prática e experiência profissional do pesquisador deste estudo, como gestor de biblioteca universitária, tendo atuado em 3 distintas unidades de formação, pode-se observar nos colaboradores diferentes tipos de competências e, por concernente, diferentes práticas laborais. Como justificativa social, justifica-se ao pleitear a averiguação das competências pessoais, profissionais e informação dos assistentes que atuam em bibliotecas universitárias, no intuito de melhorar o desempenho laboral desses profissionais e, consequentemente, o aperfeiçoamento dos serviços ofertados à sociedade pela própria biblioteca universitária. Do ponto de vista acadêmico, foi realizado um levantamento bibliográfico na base de dados de teses e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, BDTD, da IBICT, e verificou-se a inexistência de pesquisas acadêmicas na área de gestão da informação e do conhecimento relacionadas a estudos sobre a gestão por competência de assistentes que atuam em biblioteca universitária. Ou seja, a gente fez a pesquisa e não encontramos pesquisas relacionadas à gestão de competência de assistentes, sim só de bibliotecários. Né? Logo, o presente trabalho pretende contribuir para minimizar essa lacuna e despertar o interesse para a realização de novos estudos e pesquisas sobre o tema. Questão da pesquisa, os gestores do sistema de biblioteca do UFRN têm clareza sobre as competências essenciais, core competence, necessárias aos assistentes para que estes possam atuar no atendimento à comunidade usuária? Logo, nosso objetivo geral consiste em analisar as competências essenciais dos assistentes do sistema de bibliotecas da UFRN,
alinhando-as ao desenvolvimento de uma gestão por competência, com objetivos específicos. Primeiro, identificar nos documentos normativos do sistema de bibliotecas da UFRN os serviços e atribuições laborais destinadas aos assistentes das bibliotecas, caracterizar o perfil dos bibliotecários gestores que atuam no sistema de biblioteca da UFRN, bem como as competências pessoais, profissionais e informação consideradas importantes para o desempenho laboral dos assistentes. 3. Caracterizar o perfil dos assistentes que atuam no sistema de bibliotecas da UFRN, bem como suas competências pessoais, profissionais e informação. Objetivo 4. Identificar as demandas por formação continuada para os assistentes, a partir dos bibliotecários gestores e dos próprios assistentes. 5. Propor recomendações para a melhoria do desempenho profissional dos assistentes das bibliotecas da UFRN. Quanto à fundamentação teórica, trazemos aqui a Biblioteca Universitária, que, segundo Cunha Cavalcante, 2008, a biblioteca universitária é aquela que é mantida por uma instituição de ensino superior e que atende às necessidades de informação dos corpos docentes, discente, administrativo, para apoiar tanto as atividades de ensino quanto as de pesquisa e extensão. Ou seja, a missão da biblioteca universitária, grosso modo, é apoiar o desenvolvimento dos programas de ensino, pesquisa e extensão, servindo de suporte para alunos, professores e pesquisadores. Já os assistentes de bibliotecas é um dos profissionais responsáveis por auxiliar na execução das tarefas rotineiras de uma biblioteca ou centro de documentação. Esses profissionais atuam em inúmeras atividades nos mais diversos setores, desde a recepção, passando pelo atendimento até o tratamento, a organização do acervo e contribuição com a gestão, sob a supervisão de bibliotecários. Aqui, para a nossa pesquisa, assistentes de biblioteca são aqueles servidores técnico-administrativos, né, que pertencem ao corpo funcional da biblioteca, que atua ali, servindo, auxiliando o gestor da unidade, independente da formação. Ainda na formação teórica, trago aqui os 3 conceitos de competências, né? Competência pessoal, profissional e a competência em informação. Para Ruas, 2005, página 49, competência pessoal refere-se à ação através da qual se mobiliza o conhecimento, habilidades, atitudes pessoais e profissionais, a fim de cumprir com uma certa tarefa, responsabilidade numa determinada situação. É aquela competência que advém do próprio indivíduo, né? Intrínseca a ele, né? Por exemplo, liderança, comprometimento, atuação ética, boa interação pessoal, entre outras, né? Já a competência profissional são as capacidades, habilidades, qualidades e atitudes relacionadas a conhecimentos, práticos e teóricos que possibilitam a um profissional exercer adequadamente a sua profissão. É o saber fazer relacionado à combinação de conhecimento prático, teórico, com a experiência profissional. Já a competência de informação, por sua vez, é a competência vinculada ao uso da informação, busca, localização, avaliação e divulgação. Gestão por competência, segundo o Leme 2014, significa identificar as competências necessárias a cada função, fazendo cruzamento das informações apuradas, de modo que, uma vez identificado o gap entre uma e outra, traçar um plano de desenvolvimento específico para o colaborador. Em linhas gerais, a gestão por competência, ela oferece subsídios para avaliar os colaboradores, né, com o intuito de melhorar o desempenho profissional da equipe, né, e até mesmo uma melhor adequação no ambiente de trabalho. Aqui nossos procedimentos metodológicos, quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, quanto aos objetos, exploratória e descritiva, quanto aos procedimentos técnicos, bibliográfica, documental, estudo de caso, quanto à abordagem de problema, quantitativa e qualitativa, quanto aos instrumentos, é aplicado o questionário. O questionário foi aplicado tanto aos bibliotecários gestores quanto aos assistentes de bibliotecas, né, sobre 3 categorias. A primeira categoria, o perfil do respondente, a segunda categoria relacionada às competências, né, no caso dos bibliotecários, foi perguntado as competências que eles consideram essenciais para a atuação dos assistentes, e já o questionário aplicado aos assistentes foi com a intenção de colher informações, as competências que eles já possuem. E a terceira categoria do questionário foi em relação à formação continuada.
Quanto aos critérios de análise, foi feita análise de conteúdo com a técnica de Bardan e estatística descritiva que possibilitou a criação de gráficos e tabelas. A caracterização do campo de estudo, o universo 24 bibliotecas se compõe o CISB, né, tendo a BCZM, Biblioteca Central do Desenvolvimento, como a grande mentora, e 23 unidades setoriais, né. A amostra, 19 bibliotecários, na verdade, foram enviados 28 questionários aos gestores, tendo respondido 19, então, totalizando um total de 67% de retorno. E os assistentes foram enviados 48 questionários e tivemos retorno de 29 assistentes responderam. Chegando aqui na apresentação dos resultados, que é o foco central do nosso trabalho, iniciando com o perfil dos assistentes. Com relação à faixa etária, observa-se que a maioria está entre 29 e 39 anos, 66%, 17% 40 e 49 anos, 14% mais de 50 anos e 3% de 18 a 28 anos. Com relação ao gênero, a maioria os respondentes foi composta por homens, 76%, e mulheres, 24%. Quanto ao nível de instrução, 48% são especialistas, 24% têm a graduação concluída, 7% ensino médio, 7% doutores e 14% são mestres. Foi perguntado também, devido à relevância de se ter um outro idioma, né, para profissionais que trabalham com formação, 79% informaram que sim, e 21% relataram que não. Foi perguntado também o tempo de atuação em bibliotecas, 28%, 6 a 10 anos, 30% de 1 a 5 anos, mais de 11 anos, 38%, e até 1 ano, 3%. Né? Mostra que tem uma equipe bem coesa com relação ao tempo de serviço, que favorece a troca de experiências. Foi perguntado também com relação ao grau de satisfação dos assistentes com o trabalho, 52% apontaram que estão satisfeitos, 21% muito satisfeitos, 17% totalmente satisfeito, 7% um pouco satisfeito e 3% relataram que estão nada satisfeitos com o trabalho. Chegando da primeira competência, apresentação, levantamento das competências pessoais. Bom, esse quadro aqui é tipo um quadro comparativo entre o que os gestores apontam, né, o grau de importância da competência para a atuação dos assistentes, e aqui ao lado direito é a quantidade de assistentes, em termos percentuais, que informam, que julgam possuir tal competência. Por exemplo, 100% dos gestores pesquisados, né, elencaram o comprometimento, a competência comprometimento como essencial para a atuação profissional dos assistentes, enquanto 93% dos assistentes alegaram possuir essa competência. Reconhecer e definir problemas propostos, solução e para equacioná-lo, 68,4% dos gestores apontaram como importante e 51,7% julgaram possuir. Consciência de qualidade, 89,5%, contra 62,1%. Administração de tempo, 68,4%, com 34,5%. Tá, essa marcação desse xizinho aqui é pela razão que mostra que houve um distanciamento, né? Entre o que o gestor computa como importante e a quantidade de servidores que informaram que possuem essa competência. Já com o tracinho aqui de positivo, setinho aqui, mostra que
houve a aproximação, né? Por exemplo, em 100%, 93,1%. Continuando aqui, comunicação, 94,7%, 69% dos assistentes. Redação e gramática, 52,6%, 58,6%. Relacionamento interpessoal, 94,7%, 32,8%. Aqui, outra aqui também distanciou, mas de forma contrária. A competência consciência ambiental. Para os gestores, 52,6% dos gestores atribuíram como importante essa competência para a atuação dos assistentes. No entanto, a maioria, que foi maior, né? 79,3% dos assistentes informaram que possuem essa competência. Iniciativa, 94,75%, 69%. Criatividade, 84% contra 51,7%. E adaptabilidade, 73,7% contra 62,1%. Trabalhar em equipe e administrando conflitos, 84,2% contra 97%. E atuação ética, igualou aqui, né? 89,5% dos gestores apontaram como importante e 89,5% dos assistentes informaram que possuem essa competência. Já com as competências profissionais, né? Esqueci de relatar no quadro anterior que essas competências elas foram elencadas de acordo com a revisão de literatura, né? 63,2% dos gestores apontaram a competência da administração de recursos como importante para a atuação profissional do assistente. No entanto, 44,1% dos assistentes informaram que possuem essa competência. Planejamento de organização, 72,9%, 55,2%. Conhecimento institucional, 84,2%, contra 62,1%. Conhecimento da área de atuação, 9,5%, 58,6%. Experiência profissional, 31,6%. Gestores apontaram que é importante para a atuação ter experiência profissional, e 52,9% dos gestores apontaram que possuem essa competência. Saber trabalhar em equipe, inclusive nas multidisciplinares, 94,7% dos gestores apontaram como importante, e 52,6% informaram que possuem essa competência. Com relação às competências em informação, né, na verdade, o questionário proposto tinha 15 distintas, né, tipos de competências em informação, porém, para não se estender muito essa apresentação, resolvemos apresentar apenas aquelas que os gestores apontaram como mais importante, receberam um grau de importância maior, e as que receberam um grau de importância menor. As que receberam o grau de importância maior foi conhecer os produtos e serviços da biblioteca de onde está lotado e ter conhecimento dos procedimentos para a realização de empréstimo, devolução e renovação de materiais informacionais. Ambas receberam, como 100% dos gestores apontaram como competência muito importante. Já possui competências para indicar aos usuários fontes de informação disponibilizadas pela biblioteca e conseguir identificar a necessidade informacional dos usuários no processo de busca de uso de informação, receberam atribuições de grau de importância um pouco menor. Aqui nesse quadro, a gente traz as competências as quais os assistentes apontaram que possuem aptidões, né? As que possuem mais aptidões são: conheça o CISB, sua estrutura, funcionamento, missão, política e objetivos, e busca se manter atualizado em que se refere às formas de comunicação, disseminação e da informação. E as que eles apontaram ter menos aptidão são: possui competências para escolher informação relevante para os usuários fazendo uso das tecnologias de informação e conseguir identificar as necessidades de informação dos usuários e ajudá-los no processo de busca e uso da informação. Estou dobrando a letra porque para mim está aparecendo bem pouco. A letra está aparecendo um pouco menor. Sim, levando em consideração as divergências, as convergências de opiniões entre os bibliotecários e as competências que os assistentes julgam possuir, né, a formação continuada qualifica-se como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento da competência dos servidores, né?
Então, para tanto, foi perguntado aos servidores se já participaram de cursos, capacitações ou treinamentos relacionados com vistas a aprimorar suas competências profissionais, pessoais ou informacionais. 45% disseram que não, que nunca procurou se aperfeiçoar, né? E 55% já informaram que sim. Foi perguntado também, na opinião dos assistentes, se o sistema de biblioteca da FRN promove cursos que favorecem a capacitação profissional dos assistentes de bibliotecas. 45% informaram que não, e 55% disseram que sim. Aqui elencamos alguns cursos, né, que essenciais para a atuação em bibliotecas, né? E aqui a coluna do meio informa o grau de importância que os gestores apontam esse curso para a capacitação dos assistentes. E aqui, em termos percentuais, o número de assistentes que apontam o interesse em realizar esses cursos, né? E observamos que o curso que teve maior indicação de importância para o desenvolvimento dos assistentes foi o curso Atendimento ao Usuário. E o menor foi o curso de Gestão de Bibliotecas, né? E os cursos, de igual forma, os cursos que os assistentes demonstraram maior interesse em participar foi o Atendimento ao Usuário, e o menor foi o de Gestão de Bibliotecas. Então, após as análises, chegamos aqui nessas recomendações, né? E foi criada uma proposta de ação para a melhoria do desempenho profissional dos assistentes das bibliotecas, né? Vou ler aqui o quadro. O que vai ser feito, realizado, mapeamento das competências acadêmicas individuais que os assistentes possuem, quando será realizado a cada 3 anos, ou sempre que o CIB adquirir um novo servidor. Por quê? Necessidade de averiguar até que ponto as competências acadêmicas individuais dos assistentes podem ser úteis para o aperfeiçoamento do desempenho das atividades desenvolvidas pela biblioteca. E durante a pesquisa, a gente listou também, pediu para listar os cursos, né? As graduações, as formações que os assistentes possuem, né? E a gente verificou várias, né? Várias informações. E uma das perguntas, em uma das perguntas abertas, teve um servidor que ele é análise de sistema, ou técnico de informática, e ele relatou que ele teria o desejo de trabalhar em outro setor, por exemplo, um repositório institucional, porque ele achava que lá ele seria mais aproveitado, né? Mas nessa intenção, essa recomendação, né? Fazer uma mapeamento das competências e depois poder conseguir alocar em outros setores, em outras bibliotecas. Quem iria realizar bibliotecário, gestor do CISB, como será realizado determinar os objetivos a serem alcançados, coleta de dados, análise dos resultados, criar um banco de competências que sirva para identificar as competências acadêmicas dos auxiliares, alinhar a formação acadêmica dos assistentes aos centros acadêmicos no qual a biblioteca encontra-se ser direcionada. Quanto custará calcular? A recomendação, ou da proposta de ação, é o mapeamento das competências específicas para cada uma das funções realizadas pelos assistentes, quando será realizada a cada 3 anos, ou sempre que o sítio implantar novas rotinas de serviço. O porquê? Sabe-se que todas as pessoas possuem um nível de competência e uma afinidade para determinado tipo de atividade, possibilitar a adequação dos assistentes ao setor com base nas competências existentes. Será realizado nas bibliotecas que fazem parte do CISB, será realizado pelos bibliotecários gestores, como será realizado determinar os objetivos a serem alcançados, coletar dados, avaliar os resultados. Monitoramento do grau de satisfação dos servidores seria de modo permanente. Por quê? Porque a satisfação do trabalho melhora o desempenho nas atividades e o relacionamento entre os funcionários, né? A gente percebeu que lá na análise que existe 52% de servidores satisfeitos, porém, existe também aqueles que também não estão satisfeitos. Realizado nas bibliotecas do CISB, pelos bibliotecários gestores, como será realizado escolha da metodologia de aplicação, seleção das perguntas para pesquisa de satisfação, aplicação de pesquisa, controle de dados e avaliar os resultados.
outra proposta de ação, aumentar a oferta de cursos, capacitação do CISP, né, que observamos que acho que metade dos respondentes informaram que não procuraram se aperfeiçoar. Quando será realizado curso instrucional, formativo, palestra sobre o sistema de bibliotecas da FRN, pelo menos uma vez ao ano, ou sempre que houver alguma alteração. Curso de formação geral deve ser ofertado de modo permanente. Por quê? A indicação de política de diretrizes para o desenvolvimento de pessoas, de administração pública federal direta, porque a indicação, né, do próprio Ministério da Educação para que os servidores se aperfeiçoem, né? É necessidade de aprimoramento e aquisição de novos conhecimentos. Realizado na biblioteca do CISB, quem irá realizar a divisão de capacitação e educação profissional DCEP ou FRN, ou até mesmo nós servidores do CISB. Como será realizado? Disponibilização periódica de recursos e workshops, principalmente sobre a área de atuação ao colaborador da organização. Quanto custará? Calcular. Outra recomendação, incentivar a participação dos assistentes em cursos de capacitação de modo permanente. Existem esses servidores que atuam no sistema de bibliotecas que nunca realizaram cursos voltados para o aprimoramento das competências profissionais pessoais, né? Porque são das razões devido à baixa quantidade de servidores que não se capacitam. Realizado também nas bibliotecas do CISB. Pode ser feito pela divisão de capacitação e educação profissional do DECEP e servidores do CISB. Como será realizado? Realizar reuniões com equipes, criação de mecanismos que favoreçam ou que incentivem a capacitação desses servidores. Atividade, creio que sem custo. Próximo. Outra recomendação, inserção de uma gestão mais flexível e democrática que leve em consideração as competências dos assistentes, quando será realizado de forma permanente. Por quê? Pouca participação dos assistentes de bibliotecas nas tomadas de decisões, necessário de uma participação mais efetiva dos auxiliares no processo de construção de projetos políticos, produtos e serviços, em muitos casos restritos apenas ao profissional bibliotecário. É aquela questão, às vezes o assistente tem um conhecimento, mas não participa das reuniões, né? Não tem, fica fora assim, do protagonismo, né, da coisa. Será realizado nas bibliotecas que fazem parte do CISB, quem irá realizar diretores, coordenadores e bibliotecários do sistema. Realizar reuniões com as equipes que serão realizadas. Outra recomendação, realização de treinamentos sobre as práticas profissionais. Sempre que o CISB adquirir um novo servidor ou na ocorrência de mudanças procedimentais relativas às rotinas de serviço. Porque em muitas unidades a prática profissional é adquirida através do convívio laboral com os demais colaboradores. É como se o servidor ele é encaminhado para o setor e não passa por um treinamento. E lá no setor, junto com os demais, ele vai aprendendo mais com a prática, né? Quando será realizado nas bibliotecas que fazem parte do CISB, quem irá realizar? Diretores, coordenadores e bibliotecários do sistema. Como seria realizado? Realizar reuniões e treinamentos com as equipes. E, por último, a recomendação é desenvolver um modelo de gestão por competência, que seria, no caso, uma proposta de tese para 2023, né? Necessidade de criação de um modelo de gestão por competência que melhor se aplique às necessidades de acordo com a especificidade da organização, com foco nos eixos profissionais, pessoal e informação. Seria feito nas bibliotecas que fazem parte do CISB. Quem iria realizar poderia ser eu mesmo, né, quem sabe, o autor da pesquisa, o qual também exerce a função de bibliotecário gestor no CISB. E como será realizado? Submissão de proposta da pesquisa, tese de doutorado a um programa de pós-graduação, atividades sem custo. Chegando aqui nas considerações finais, né? Ao longo desta pesquisa, buscou-se colher subsídios a fim de que fosse possível responder ao questionamento de partida para realizar uma dissertação. Os gestores do sistema de biblioteca da FRN têm clareza sobre as competências essenciais necessárias aos assistentes para que estes possam atuar no atendimento à comunidade usuária? Com base no que foi levantado, o estudo demonstrou que os bibliotecários gestores do CISB, de certa forma, têm entendimento acerca do assunto tratado e da importância desse para o desenvolvimento das atividades atribuídas aos assistentes atuantes nas bibliotecas universitárias, visto que se verificou no resultado
questionário respondido pelos gestores, indicações de competências profissionais, pessoais e informação, abalizadas pela literatura pesquisada como pertinentes ao desempenho profissional daqueles que atuam em unidades de informação. No que diz respeito ao resultado da análise do mapeamento das competências profissionais dos auxiliares de bibliotecas, o resultado evidenciou uma situação favorável quanto à existência dessas competências na maioria dos assistentes pesquisados. Isto pode ser detectado em decorrência da quantidade de respostas atribuídas às aptidões, possui conhecimento institucional e da área de atuação, possui experiência profissional, saber planejar, organizar e administrar recursos, e, sobretudo, saber trabalhar em equipes. Com relação à análise do mapeamento das competências pessoais dos assistentes, os resultados revelados podem ser considerados satisfatórios para a possibilidade de alcance dos objetivos estabelecidos pela organização, já que todas as aptidões individuais indicadas na lista foram sinalizadas pelos entrevistados, tendo recebido o maior grau de sinalizações as competências intrínsecas ao comprometimento profissional, à atuação ética e ao relacionamento interpessoal. No que diz respeito a questões referentes à competência em informação dos assistentes que atuam na biblioteca do sistema, os resultados evidenciaram uma situação também favorável para o desempenho das atividades relacionadas ao fluxo informacional, na medida em que grande parte dos assistentes julgam possuir atribuições de competências e níveis que oscilaram entre bom e excelente na escala de avaliação individual. De forma geral, os resultados encontrados apontaram que a maioria dos assistentes conhece as políticas internas da organização, estrutura, funcionamento, missão, objetivos, produtos oferecidos e possui conhecimento das rotinas de trabalho, essenciais para o funcionamento dos setores de atuação. Para contribuições futuras, sugere-se que esta pesquisa seja divulgada para gestores de bibliotecas universitárias, para que tenham como referência uma literatura voltada para a criação de mecanismos que orientam melhor gerir os colaboradores, e, por conseguinte, o fluxo informacional de sua unidade de formação e que sejam estudados e agregados outros modelos de avaliação de competências por meio dos quais seja possível revelar outras evidências sobre a questão proposta. Quanto a essa questão da divulgação, nós criamos uma planilha, uma cartilha, né, com uma síntese, né, com essa síntese da nossa pesquisa, né, para facilitar que os gestores, ela ficar disponibilizada na base de dados, né, da UFRN, né, e caso os gestores ou até mesmo os assistentes desejem, podem acessar e vai ter lá todos os resultados, análise dos resultados de forma compilada. Eu vou tentar abrir aqui a cartilha. Acertei uma vez, vou ver se acerto novamente. Tudo bem, Fernando, obrigada aí pela apresentação. Acho importante, né, a gente divulgar, né, esse outro produto, então a cartilha. Pode encerrar esse compartilhamento de tela e começar de novo, né, para... Deixa eu ver. Ou em tela inteira, não é isso, professora? Tela inteira. Isso. Compartilhar a tela inteira. Pronto, já está aparecendo aqui. Aí abre o PDF, por favor. Tá. Bom, a gente já está vendo, Fernanda. Aí você pode rapidamente, que já esgotamos o tempo, mas sim, para dar, né, visibilidade, conhecimento. Mostrar aqui a cartilha que vai estar disponibilizada para a turma. Então, né? Fica à vontade. Ela está bem simplificada, mas acho que dá para atender, né, a cidade, aqui, apresentação, tradução, parte conceitual, né? Sobre as competências, questão por competências. Tem algumas outras informações, aqui os resultados, né, apresentado, caso seja de interesse, né, acho que até é importante que todos acessem, né, para ver mais ou menos como está a equipe, né, e até mesmo propor adequações ou até mesmo caminhar para futuras capacitações. Então é isso, professora. Tudo bem. Obrigada aí, Fernando, mais uma vez.
Então, né, para o público que está aqui, né, obviamente a banca já teve acesso tanto à dissertação quanto à cartilha, que é o nosso produto, e aí fica também a sugestão para outros trabalhos fazerem, né, outros produtos também. Então, o Fernando fez justamente essa cartilha para a divulgação, né, para os assistentes, mandar para os gestores, porque aí às vezes, né, as pessoas não têm tempo de ler o trabalho que ficou aí com mais de 180 páginas, né, então um trabalho extenso. Então, a cartilha tem essa questão visual, né, de síntese então, do trabalho. Então, Fernando, eu vou falar ao final, obviamente, né, eu já tenho conhecimento do trabalho, venho acompanhando aí, então vou passar já a palavra para a professora Marta, a qual eu agradeço imensamente, né, a disponibilidade de ler, de estar aqui hoje novamente. Então, é com você, Marta. Fica à vontade. Tá bom, Gabriele. Muito obrigada pelo convite. Inicialmente, boa tarde a todos e a todas aí presentes nessa sala virtual, estão participando da sessão de defesa do Fernando. Eu agradeço muito a Gabriele pelo convite, ao Fernando também pela confiança, né, na participação da banca. Eu não participei da banca de qualificação, então aceitei o convite para participar da defesa. E, desde já, Fernando, eu quero lhe agradecer. O seu trabalho tem muito fôlego, né? Você fez uma análise extensiva aí das competências, e acho que, sim, como a Andrea mencionou ontem, a gente estava em outra banca que falou das competências, né, dos bibliotecários, do mesmo sistema de bibliotecas, e agora você vem abordar a questão dos assistentes, né? Então, acho que são trabalhos que se complementam e de contribuição, né, para a instituição, para o próprio sistema de bibliotecas da UFRN. Então, desde já, parabéns. Aí, veja, na minha análise, eu depois encaminho para vocês o PDF, o arquivo, né, que eu fui aqui fazendo uns comentários e etc. Então, Fernando, agora, assim, a análise que vamos fazer, eu e provavelmente também a Andrea, tem muito esse papel de contribuir para ajudar na versão final do texto, tá? E daí, no meu caso, como não estava na qualificação, então, assim, algumas coisas me geraram muitas dúvidas, entendeu? Então, eu vou tentar enfatizar algumas perguntas, né, para que você possa ir respondendo, né, na medida da minha fala, certo? A princípio, eu gostaria de falar a respeito do que é apresentado, né, na introdução, e que também acaba se refletindo no resumo, né? Porque no resumo a gente faz ali um apanhado de alguns elementos da introdução, da metodologia, né, e alguns resultados e algumas conclusões, né? A gente já, nesse nível aqui, já do trabalho final, a gente já consegue trazer esses elementos no resumo da dissertação, né? Então, indo para essa questão da introdução, porque qualquer correção ou melhoria que você for fazer aqui vai acabar gerando também alteração lá no resumo, tá certo? O que eu fiquei em dúvida, logo de início, é em relação à construção do o que aparece na página 18, tá? Que é a construção do seu problema de pesquisa, que vai gerar depois, né, a elaboração dos objetivos do trabalho. Então, veja só, você já apresenta o problema em si, né? E eu acho que na questão do problema, a gente primeiro precisa contextualizar, né? Porque, por exemplo, por que foi que esse problema surgiu? Eu consigo perceber que talvez você seja bibliotecária do sistema, né? Mas, e aí não tenho bem certeza, se bem que parece que na cartilha já aparece isso na entrada. Acho que vi aqui na cartilha, né? Mas, enfim, aí eu fiquei em dúvida, né? Será que ele também é bibliotecário lá do sistema? Será que ele faz parte, né, desses gestores do sistema, enfim? E daí, quando você vem com o problema, a gente não consegue enxergar, assim, primeiro, qual é o contexto no qual você viu esse problema, né? E daí, sendo bibliotecário ou sendo profissional trabalhando no sistema, provavelmente você vinha observando alguma coisa ali, né, que gerou em você essa necessidade de estudar as competências essenciais
para os assistentes do sistema de bibliotecas da UFRN, né? Então, porque aqui nesse item 1.1 você já traz a pergunta, ela é bastante direta, mas ela não vem antecedida, né, de uma contextualização para que a gente entenda como é que esse problema surgiu, inclusive da sua motivação para esse estudo, né, que talvez também explique um pouco, e do seu próprio lugar, né? Qual o seu lugar aí nesse contexto, tá? Mas em relação à própria formulação da pergunta, você diz aqui assim: os gestores do sistema de bibliotecas da UFRN têm clareza sobre as competências essenciais necessárias aos assistentes para que estes possam atuar no atendimento à comunidade usuária? Essa pergunta aqui, primeiro, ela é respondida só com sim ou não, né? E aí eu, às vezes, reflito sobre esse tipo de formulação, a fim de que a pergunta, ela proporcione a gente trazer mais elementos, né, na resposta. E a resposta vai se dando ao longo do trabalho e deságua depois lá nas conclusões ou considerações finais, né? Então, aqui, por exemplo, parece que a ênfase está no entendimento dos gestores sobre as competências dos assistentes. E daí a minha primeira pergunta então, o seu foco está nos gestores ou está nos assistentes? Entende? Da forma como está descrito aqui, parece que o papel principal é dos gestores e não propriamente dos assistentes. Quando, após a leitura, a gente percebe que, na verdade, o foco principal são os assistentes. Você já traz isso no título e o texto todo vai apontando isso, né? E, então, para você refletir. Inclusive, por quê? O problema está formulado dessa maneira, mas ele, no seu objetivo geral, você traz analisar as competências essenciais dos assistentes, alinhando-as ao desenvolvimento de uma gestão por competência. Então, veja que os gestores nem apareceram mais aqui no objetivo geral, mas eles são parte importante lá do seu problema. Percebe aqui? Então, acho que você precisa alinhar um pouco melhor isso, talvez alinhar no problema, né? Porque, assim, a gente percebe que o que você realmente fez foi ver a questão das competências dos assistentes. E aí, inclusive, quando vem depois, né, a relação dos objetivos específicos, aí você diz, identificar nos documentos formativos os serviços e as atribuições laborais destinadas aos assistentes de biblioteca. Esse objetivo aqui, eu acho que eu senti uma falta disso, né? Por exemplo, na sua análise documental, você disse que fez uma análise documental. Então, acho que seria interessantíssimo aqui você buscar o plano de cargos da instituição, porque aí ele vai dizer qual é a descrição daquele cargo, né? Muito claramente. E aí você poderia ter essa informação também a partir desse documento. Eu não vi ele listado lá nos seus documentos, né, analisados. Então, aqui você quer ver na instituição quais são os serviços, né, e as atribuições destinadas a esses assistentes. Outro objetivo específico é caracterizar o perfil dos bibliotecários gestores que atuam no sistema de bibliotecas, bem como as competências pessoais. Aí, veja que já começa uma certa dúvida aqui. Porque, veja, se seu foco são os assistentes, por que você quer saber o perfil dos gestores? Sabe? Quando você traz no seguinte, caracterizar o perfil dos assistentes, para mim fica mais claro identificar. Mas aí eu já pergunto, né? Qual é o seu interesse em saber o perfil dos gestores em si? Parece que a intenção que você teve foi de fazer que você fez mesmo no final, né? Um comparativo sobre o que o gestor entende como competência daquele grupo e o que o próprio grupo entende. Mas, de fato, são, às vezes, e você apontou isso, né, também nos resultados, às vezes são opiniões discordantes. Eu entendo que o gestor, ele pode ter uma visão, né, do perfil que possa exigir, mas normalmente esse perfil ele tá definido quando você tem o plano de cargos da instituição. Então, assim, quais seriam, né, as competências, até porque na hora que abre um concurso, esse concurso tem que se basear nesse plano de cargos, né, inclusive no nível federal. Então, para dizer assim, o que é que se espera daquele profissional? Conhecimento em tais coisas, habilidades em tais coisas, né? Então,
Mas eu entendo que trazer o gestor aqui, ele se justifica, né, a presença dele, se, por exemplo, a avaliação de desempenho realizada com esses servidores, ela é uma avaliação 360 graus, ou seja, o servidor ele é avaliado pela gestão, mas ele também se avalia, né? Então, aí o gestor teria uma visão do que o servidor faz, e além dele, o próprio servidor também teria uma visão do que ele faz, do que ele deveria fazer, ou em termos da competência em si, né? Então, se justifica se for assim. Então, talvez se precisasse também discorrer um pouco melhor sobre isso. Então, assim, aqui gera para mim algumas dúvidas, sabe? Por isso que eu estou agora trazendo essas questões. E no item D, você diz identificar as demandas por formação continuada para os assistentes a partir dos bibliotecários gestores. Né? Mas, assim, talvez a formação continuada é um aspecto, né, relacionado é um aspecto importante relacionado à formação das competências. E aí também, né, nesse caso aqui, faz sentido se for desse jeito, né? Ou seja, o gestor ele tem a condição de apontar necessidades, mas nem sempre elas estão se coadunam com as necessidades que o próprio assistente, o servidor vai enxergar, né? E, por último, você propõe recomendações para a melhoria do perfil profissional. Eu acho que, no sentido do mestrado profissional, apenas propor recomendações, né, ficaria vago aqui, mas veja que você fez uma cartilha. Então, na minha sugestão aqui, esse item poderia ser tratado da cartilha propriamente dita, né, apresentar uma cartilha com recomendações ou com sugestões, sei lá, que você pudesse dizer, né, ou como você denominou a cartilha mesmo, para a gestão da universidade, né? Trabalhar em cima disso para desenvolver essas competências nos servidores da biblioteca. Ontem, inclusive, a gente discutia isso, né, André? Se o produto, né, ele se caracteriza como um objetivo geral ou ele seria, né, um objetivo específico, sabe? Mas essa é uma discussão que eu acho que a gente ainda tem que aprofundar mais, certo? E aí, veja, você começa a falar de algumas motivações lá no item justificativa. Eu enxergo motivações uma coisa diferente de justificativa. Então, se é para você falar das motivações, elas deveriam estar lá antes do problema, tá? Lá mais atrás. Porque aqui você faz a divisão das justificativas, né, conforme, do ponto de vista científico, do ponto de vista profissional, você faz isso, né, do ponto de vista social. Então, assim, essas justificativas, para mim, são as coerentes com esse campo aqui, com essa seção específica, para falar da importância do trabalho, não do que motivou ele, entendeu? E aí, nesse campo, você trouxe, além disso, um estado da arte, que eu acho que aqui não cabe. Esse estado da arte, quando você diz que encontrou teses, dissertações na BDTD que falam sobre esse tema, ele deveria estar num campo lá do referencial teórico especificado, talvez, né, como estado da arte que foi localizado na BDTD, e você discorrer sobre isso, quais os estudos que já falaram sobre esse tema, quais as contribuições que eles trazem, o que eles não trazem, né, também, e aí, de repente, né, você poderia, né, até trazer essa questão. Então, eu não sei, eu acho que ele não caberia aqui, né, essa questão aqui desse... É uma parte pequena, mas você traz, inclusive depois você coloca tudo isso em um apêndice. Também não acho que ela é um apêndice. Você deveria ter uma seção na parte teórica que você explorasse esses conteúdos, porque eles vão ser ricos para você mostrar onde é que você se situa, né, nesse aspecto do estado da arte sobre a formação de competências profissionais, né, dos bibliotecários e assistentes, tá? Bom, na parte do referencial teórico, eu acho que você precisa, né, fazer depois, obviamente, uma revisão geral em relação à questão do português. Alguns trechos estão truncados, tem algumas coisas que estão, assim, muito diretas, objetivas demais, tem outras que você usa de maneira inadequada a questão das citações. Então, acho que tem coisas aqui para você depois avaliar, né, com mais calma e corrigir. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir para a página 29.
E aí, por exemplo, isso acontece aqui na página 29, e você ter esse cuidado de fazer a relação entre as sessões, né? Porque aí você vai falando sobre os temas, mas às vezes termina bruscamente naquele tema de uma sessão, já entra em outro, e aí fica faltando essa transição, certo? Deixa eu ir para a página 46. Deixa eu ver. Outra coisa, né, em relação a essa questão mesmo da correção do texto, né, você tem que definir qual é a pessoa que você vai falar, se é na primeira do plural, ou se é na terceira do singular, com a partícula se, porque isso está também um pouco misturado no texto, certo? Mas aí você depois vê isso. Bom, na página 48, aí você, inclusive você já falou, né, que a UFRN, ela tem já definiu a gestão por competências a partir de 2016, né, se não me engano é isso mesmo. Aí na página 48 você traz um quadro com as competências individuais gerais. A minha dúvida foi se não tem nesse plano, né, nesse modelo de gestão de competências da própria instituição, se não tem uma definição para os profissionais da informação que trabalham lá, né? Ou seja, para os bibliotecários e para os assistentes de bibliotecas, né? Fiquei em dúvida se aqui aparecem gerais, acredito que se aplicam a todos, mas se não tem alguma coisa mais específica, né, no tocante a esse aspecto. Deixa eu ver, 65. Bom, aí na seção 6, você traz alguns modelos, você fala sobre gestão de competência e traz alguns modelos de gestão de competência. E você afirma, no final dessa seção, lá na página 65, que o modelo que se adequa ao propósito dessa pesquisa é o modelo de Leme. Aí a minha pergunta é, se a UFRN já adota a gestão por competências, você pretende sugerir um novo modelo de gestão por competências, ou se é esse modelo, por exemplo, de Leme que a instituição adotou, né? E então você vai seguir ele. Fiquei com essa dúvida aqui, né? Porque você afirma, depois de apresentar todos os modelos, fazer comparações e botar a sistematização aqui, inclusive no quadro 18, no finalzinho desse trecho aqui, você fala que ele foi o adotado para a pesquisa, tá? Então, só para você refletir se já existe, né, um modelo definido pela instituição, certo? A metodologia... Oi. Desculpa, eu posso ir respondendo na medida que... Pode, eu acho que sim, né, Gabriele? Porque vai acumulando e no final eu acabo esquecendo, né? Com relação a o modelo, né, eu verifiquei, não encontrei, não existe um modelo relacionado à gestão de competência, né, para a nossa área, né, área de informação, né? Certo. Inclusive, uma das recomendações eu coloquei no final do trabalho, né, que seria propor a criação de um modelo de gestão, né, com base nessas informações coletadas. É isso que você quer fazer. Isso. Então, mas aí a gente não viu muito claro isso lá. Talvez se você pudesse colocar nos objetivos e apresentasse no final, certo? Porque, na minha visão, você tem tudo aqui, está tudo à sua mão, né? Você tem a parte teórica que fundamenta a modelagem, e você tem os dados que você coletou nos documentos e com os profissionais, entendeu? Então, você teria condição de fazer isso. Agora, só lembrar uma coisa, né? No caso da apresentação da modelagem, ela, no seu caso, né, se tratando do mestrado profissional, talvez você pudesse fazer a aplicação, ou indicar isso, né, para a instituição. Por quê? Para não ficar só na estruturação do modelo, que se aplicaria talvez melhor no caso dos mestrados acadêmicos, entendeu? Eu estou falando porque a gente aqui é profissional também, e daí a gente fica sempre com essa preocupação, né? O que é que a gente avança do ponto de vista teórico, dos resultados que a gente aponta, para configurar como um produto, né? Não apenas a apresentação, mas como isso se aplica, entendeu? Aí é só para você ficar alerta. Mas acho que seria bacana, você tem tudo aqui na sua mão para fazer isso, sabe? Essa apresentação para a instituição, já que não há,
uma coisa muito específica para os profissionais da área, sabe? Ok. Bom, então deixa eu voltar lá. No quesito da metodologia, aí veja, na página 66, acho que 66, você vai trazendo, né, as informações sobre o quantitativo de bibliotecas, do sistema, e também dos profissionais. Aí, no seu caso, né, você não vai trabalhar com os bibliotecários, né? Aliás, você colocou aqui uma coluna bibliotecários gestores, no quadro 19, certo? Mas, na verdade, você teria mais bibliotecários aí, provavelmente, né? Acho que são 60 e poucos, não tem, a gente viu Sim. trabalho Não, de... é mais. E como gestores são total de 60 e poucos bibliotecários, gestores 29. 29 Isso, E, no final, são 48 que são os assistentes, Isso. né? Bolsistas e terceirizados, Não, você não trabalhou, só com os porque eu assistentes incluí mesmo. só os servidores técnicos, né? Servidores técnico-administrativos da UFRN. Não inclui os terceirizados nem os bolsistas de apoio técnico. Aí você diz aqui, na página 70, no penúltimo parágrafo, você diz assim, é preciso acentuar que, nas unidades que não possuem sua votação a figura do profissional bibliotecário, as atribuições de gestão ficam sob a competência do assistente de bibliotecas, sendo auxiliado, quando necessário, pela coordenadoria das bibliotecas setoriais. Aí, então, nesse caso aqui, por exemplo, se uma das bibliotecas setoriais... Você, por exemplo, na amostra que você usou, teve alguma situação dessa, por exemplo, em que o gestor era o assistente? Na verdade, teve um gestor que é assistente, mas eu não o entrevistei. Né? Entrevistei apenas os bibliotecários gestores. Tá. Talvez você pudesse complementar com esse detalhe aqui, entendeu? Nesse parágrafo, tá certo? Eu coloquei aqui uma observação. Aí, na página 72, você fala que fez uma coleta de uma pesquisa de campo de abordagem quantidescritiva, né? E aí, só que você dá essa explicação, né, em mais de um ponto aqui nessa página, mas lá na frente você fala que a pesquisa foi qual e quanti. Né? Eu, na verdade, estou achando que é isso mesmo, né? Que você fez uma abordagem aqui qualitativa e quantitativa, você tem as opiniões, né, dos sujeitos, mas também você vai recolhendo aí alguns dados numéricos, né, para complementar a análise. Na página 74 você fala disso. Para análise dos dados quantitativos, qualitativos, então é a abordagem que você usa, né, quanti e quali. Está descrito aqui nessa página 74. Né? Eu vejo direito. Bom, aí deixa eu ir só mais um pouquinho para frente. Aí, veja, você colocou um quadro com a pesquisa documental dos documentos normativos de serviços do CISB. Mas é isso como eu falei, você põe aqui alguns documentos do sistema, né, que tratam sobre questões de atividades, né, talvez do dia a dia do sistema. Mas eu acho que uma coisa importante aqui seria também trazer o plano de cargos da instituição para você olhar quais são as atribuições definidas para aquele cargo, entendeu? Entendi. Porque em algumas situações você pode, inclusive, com os seus dados, perceber que esses servidores, eles estão em desvio de função. Tem alguns pontos aqui que me levantaram essa dúvida, sabe? Porque você disse que a maioria deles é assistente administrativo e estão atuando como assistente de bibliotecas, né? Essa informação dos assistentes aparece aqui em outro lugar. Mas aí me veio a pergunta, será que eles estão em desvio de função? Né? Ou seja, alguns dados vão refletir essa realidade. Por exemplo, sabe? Quando aparece na coleta algumas informações, por exemplo, a respeito de cursos que eles querem fazer, aparece muita coisa relacionada à gestão. Isso, de certa forma, está muito vinculado, né, à própria área deles, né, talvez. Então, gerou para mim essa dúvida, sabe, na sua apresentação dos resultados. Depois você pode olhar, sabe, para ver como é que isso se explica melhor.
Mas é isso, talvez o documento da descrição do cargo pudesse equacionar, né, essa dúvida, entendeu? Como a inclusão na parte documental, da análise documental. Deixa eu ver aqui onde eu estou. 93. Essa informação do cargo de assistente de administração está lá na página 109. É o primeiro parágrafo, depois da tabela 3. Aí você diz assim, sobre o cargo de ocupação da administração pública, de acordo com os dados obtidos na pesquisa, a maior parte dos assistentes que atuam nas bibliotecas da UFRN são compostos de servidores com cargo de assistente de administração, 72,4%. Seguido de outros colaboradores que detêm o cargo de auxiliar administrativo. Então, dá a impressão de que essas pessoas, né, estão lá trabalhando na função de assistente de bibliotecas, mas eles têm o cargo deles é diferente. Então, por isso que, às vezes, os resultados podem apontar essa realidade, sabe? E você precisa ficar atento a isso na hora de descrever os resultados, entendeu? Porque a realidade da atuação desses profissionais, ela pode refletir que, de fato, não é uma falha propriamente deles, mas é uma questão que está relacionada com o plano de cargo mesmo, que está permitindo aí esse desvio de função desses servidores, entendeu? Porque o assistente administrativo, ele tem aquela função generalista, né? Eles já têm essa característica, né? E no caso das bibliotecas, antes existia o cargo de auxiliar de bibliotecas, que era algo específico, só que foi extinto pelo um decreto, no ano agora, que não existe mais esse cargo na esfera pública federal. Né? Então, desde então, o servidor que é nomeado, ele entra como assistente administrativo, não existe mais o auxiliar, propriamente dito. Mas veja, que é interessante você fazer essa explicação lá, sabe? Para não gerar essa dúvida. Não, eu acho que até dos parágrafos, acho que eu falei algo a respeito do decreto que foi criado. Então também posso ter passado batido. Tá? Mas, enfim, eu acho que nessa questão aqui, né, você observar esses elementos, eu vou deixar os comentários. Eu só queria, no final, né, para não tomar mais tempo, mencionar o seguinte, né, a respeito do quadro, né, final, que você aponta o 5W2H como um plano de ação. Né? Eu ia mencionar isso, né, que, na verdade, o plano de ação, ele é importante para a gente ter uma noção do que pode ser desenvolvido, mas aí a mesma pergunta que eu fiz ontem para a Elaine, né, a instituição, ela está aberta para receber isso? Ela tem espaço para fazer a execução desse plano de ação que você está propondo, né? Ele tá aqui e ele está também na cartilha. Então, até que ponto há abertura na instituição para absorver esses resultados, né, que você traz, e mesmo a sugestão, né, de aplicar isso através de um plano de ação, entendeu? E acho que, assim, você poderia agregar nesse seu produto, né, a questão do modelo mesmo, já que você, como eu disse, né, tem as ferramentas aí em mãos para poder realizar isso e, de repente, possa agregar, né, para além desse plano de ação, né, que a gente percebe aqui que você está sugerindo, né, você não chegou a executar, até porque depende da aceitação ou da abertura da instituição para fazer a execução propriamente dita, entendeu? É isso, eu acho que depois eu encaminho, então, os meus comentários e algumas correções relacionadas às referências, né, principalmente na lista das referências, depois você também dá uma olhadinha. Tá. E a respeito do apêndice, que eu acho que não deveria estar lá, deveria estar no texto, tá bom? Obrigada, desculpe aí o tempo. Não, muito obrigado, professor. Antes do Fernando falar rapidamente, eu só gostaria de fazer uma intervenção, então agradecendo também a leitura atenciosa da professora Marta. Eu gosto quando o professor vem, contribui, colabora, porque a gente acaba ficando ali esgotado, né, com a leitura. E o Fernando, eu digo que foi, né, um presente para mim um pouco tardio, mas, né, por questões aí burocráticas, né, do programa, ele estava com outro professor. E aí, então, ele veio para mim com essa temática e eu, por, né, gostar muito das bibliotecas, né,
e de fato ver que é um problema, né? Essa questão dos assistentes, às vezes eles não são tão trabalhados, né, quanto o objeto, e também no dia a dia, às vezes eles podem ficar ali, né, num certo escanteio na instituição. Então, assim, gostei muito, né, de ter aceitado também esse desafio, abraçado junto com o Fernando. E uma coisa que você comentou no início, professor, acho que é também importante dizer, é que a questão, o programa também, ele está sendo, a gente está sendo cobrado, né, e cobrando também dos alunos essa questão das defesas dentro dos prazos, né, ou até mesmo um pouco fora do prazo. E aí, então, a outra professora, Marta, a gente não conseguiu ali uma agenda, e o seu nome sempre esteve ventilado também nessa possibilidade, sabe? E aí eu acho que veio mesmo, né, para então casar agora no final, né, sabendo aí que também você pesquisa sobre o tema da gestão. Todas essas considerações realmente elas são oportunas e o Fernando vai acrescentar. Concordo também com a questão do problema, né? Então acho que ali são ajustes que visam mesmo, né, a melhoria, o plano de carreira. Então é bom também esse olhar que chega meio que de fora, né, assim, na hora da defesa, porque acaba, então, que ele não tem um vício, né, dessa leitura, né, esse direcionamento que foi dado inicialmente. Me interessa essa temática das competências. Eu sou gestora, sou formada em administração, então, assim, apesar de hoje estar pesquisando muito na ciência da informação, mas a administração nunca me deixou. Então, eu gosto dessas temáticas, né, e acho que elas se aplicam muito bem no campo da biblioteconomia, das outras áreas da ciência da informação, muito apropriadamente. Sim. E a gente vê isso, né, na sua fala. Fernando, você quer responder? Ou fazer alguma colaboração aí? Não, professora, eu só agradecer mesmo as ponderações da professora Marta, né? E fazer os ajustes possíveis, né? Que com certeza enriquecerá mais ainda o nosso trabalho. A gente espera, né, a versão para... Então, vou chamar agora, então, a professora Andréia, aqui do Departamento de Ciência da Informação. A professora está aí? Tá? Fica à vontade também na sua arguição, na sua colaboração. Aqui, atenta. Pois, gente, muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer aí o convite, a confiança de Gabriele e de Fernando, né, para acompanhar essa trajetória, de certa forma, né, já que eu estive na qualificação e também agora. Então, agradecer e parabenizar os dois, né, por terem conseguido cumprir com esse objetivo, né, de defender, de apresentar a dissertação para a defesa, nesse prazo que acabou, né, a gente tendo que correr no final para conseguir defender. Nessa semana são várias as defesas do PPGIC, e na próxima, porque a gente precisa concluir aí uma série de defesas, né? Mas, enfim, dá também, cumprimentar também todas as pessoas presentes, alunos do PPGIC, convidados aí de Fernando, nosso secretário, né? Dizer, né, de como é interessante, né, participar dessas bancas, o quanto a gente também, enquanto examinador, aprende bastante com a leitura, com as discussões, né, com a fala dos outros colegas que vêm examinar, de outras instituições. E aí cumprimento também a professora Marta, né, com quem tenho muita afinidade, tenho coincidido em várias bancas, né, e é muito bom, porque eu sempre vejo uma convergência de olhar, de perspectiva, de modo que algumas das coisas que Marta falou, eu também vou pontuar, né, não vou, vamos dizer assim, repetir os argumentos, né, me aterei mais às outras coisas, mas, assim, dizer que compartilho de muitas das colocações que foram feitas, né. Como sempre, vou enviar o PDF, né, com os meus comentários para Gabriela e Fernando, vamos dizer assim, comentários mais detalhados, contribuições ali no texto, coisas mais pontuais que não cabem comentar aqui, né? E aqui, realmente, eu vou me ater ao que eu considero mais relevante para a defesa pública e para aproveitar a presença de todos, para a gente dialogar, para a gente discutir, né? Porque embora seja uma sessão de defesa, acaba sendo também uma sessão de trabalho, porque a gente tem a oportunidade de refletir junto, né? Às vezes a orientação acaba sendo meio solitária também. Na banca a gente consegue discutir com outras pessoas. Mas, enfim, não é? Destacar que o tema é muito pertinente e relevante, né?
como já foi destacado pela professora Marta, como a gente também já destacou, a professora Marta Valentim e eu destacamos na qualificação, fazer um estudo identificando competências, né, dos assistentes de bibliotecas é muito pertinente e cumpre realmente uma lacuna na área, na produção científica da área, com impacto também no próprio funcionamento das unidades de informação. E os seus dados, eles trazem esse panorama. Por ser um sistema de bibliotecas de universidade pública federal brasileira, você vê como esses profissionais são qualificados, né? Muitos com qualificação superando a graduação, inclusive já na pós-graduação. Então, você vê que que são profissionais que têm aí uma formação muito consistente, que tem muitas competências e que é, sim, muito pertinente que essas competências sejam muito bem apropriadas, desenvolvidas, né, e aplicadas nas bibliotecas. Então, muito pertinente. Dizer também, né, da importância que o seu trabalho tem e que as dissertações do PPG que tem, de uma maneira geral, uma contribuição não só institucional, mas uma contribuição científica por produzir pesquisas em gestão da informação e do conhecimento na administração pública brasileira. Por quê? Né? Porque os principais trabalhos da área, os considerados cânones, são todos produzidos em outros contextos, né? No contexto de multinacionais, estrangeiras, a partir da ótica de consultores, não é? Então, que não expressam a nossa realidade. Então, o programa tem também contribuído para, né, cumprir, preencher também essa lacuna por produzir literatura científica no âmbito da gestão da informação e do conhecimento na administração pública. Né? E no caso particular da sua dissertação, né, você associa também a gestão por competências, né, que é uma política da administração pública federal, né, e você traz isso para o âmbito do nosso sistema de bibliotecas. Então, mais uma vez, parabenizar você por isso, por ter tido esse olhar, não é, por ter trazido isso para uma investigação científica. Destacar também que eu gostei muito do seu instrumento de coleta de dados, né, que, inclusive, eu recomendo que esteja na cartilha para que outras instituições adotem, está muito bem fundamentado, todas as questões estão ali bem ancoradas na literatura que você consultou, então, quero elogiar por isso. As minhas considerações, então, agora vão ser mais pontuais, e aí eu vou começar no resumo, né, do seu documento. Como a professora Marta pontuou em relação aos seus objetivos específicos, quando você fala o objetivo específico B, caracterizar o perfil dos bibliotecários gestores, eu entendo que você colocou, porque você, no questionário que você apresenta para eles, você faz perguntas de caracterização desses informantes, né? Mas isso não precisa estar como um objetivo de pesquisa, né? Não é o seu foco. Mas no seu resumo, Fernando, o que eu quero mais destacar, que me chamou a atenção ao ler o resumo e ao ver as palavras-chave, e que me chamou a atenção também em todo o seu trabalho, em vários momentos eu faço alusão a isso, assim, nas suas palavras-chave, você não cita a gestão do conhecimento, né? Você fala em gestão por competência profissional, pessoal e tal, e você não fala da gestão do conhecimento, né? E o que é que ocorre, né? A gestão por competências é um modelo gerencial amplo, para o qual a gestão do conhecimento contribui, tá? Do que é que eu estou falando? Eu estou falando do seguinte, a professora Marta, né, que tem formação em administração, talvez ela possa me corrigir se eu estou equivocado ou depois se posicionar em relação a isso. Mas, assim, o seu trabalho e a contribuição que você traz é no âmbito da gestão do conhecimento. Por que é que eu estou falando isso? Porque a gestão por competências, né, ela inclui, é como se fosse uma casa com vários cômodos, ou um modelo gerencial que inclui várias etapas ou várias arenas, né? Então, na gestão por competências, você tem a formulação da estratégia organizacional,
você tem o mapeamento das competências, você tem a captação dessas competências, você tem o acompanhamento e avaliação dessas competências, e você tem a questão da retribuição, seja por reconhecimento ou seja por retribuição financeira dessas competências, né? Quando a gente sabe que a gente está numa instituição que adota a gestão por competências, nós, professores, servidores, a gente presencia isso, né? O fato de você agora passar semestre, isso garante a você um reconhecimento e uma retribuição em função de novas competências que você adquiriu, né? Nós, docentes, a cada 2 anos, preenchemos, fazemos lá uma avaliação e, por desempenho, também temos uma retribuição. Enfim, isso para dizer que a gestão por competências é um modelo gerencial muito amplo, no qual a gestão do conhecimento se insere justamente nessas etapas de mapeamento das competências, né, e de desenvolvimento de novas competências, tá? E quando você se propõe a mapear competências, né, você está dando uma contribuição para a gestão da competência no âmbito da gestão do conhecimento, me entendem? Então, é isso que, no trabalho, em vários pontos, eu vou estar chamando a atenção, tá certo? E aí, eu coloquei isso no trabalho de forma, assim, detalhada, e em vários momentos eu retomo esse argumento a partir de outras colocações, mas, em síntese, seria isso, né? Então, a etapa de mapear as competências, ela é operacionalizada porque é uma prática de gestão do conhecimento, né? E que é o que você faz, né? E, ademais, o programa, né, em gestão da informação e do conhecimento, né? Então, é essa a colocação. Mais adiante, eu faço até uma outra reflexão, que é o seguinte: num texto que até você cita, que é da professora Emeide, da nossa ex-colega de departamento, Adelaide Casimiro, quando elas relacionam a gestão do conhecimento com a gestão por competências, em um ponto do texto, elas dizem justamente que, ao avaliar a implementação da gestão por competências na administração pública brasileira, se percebe que, em muitas instituições, ela não anda justamente pela parte de operacionalização, que é dada pela gestão do conhecimento. Ou seja, para você poder aplicar a gestão por competências, é imprescindível que você identifique os conhecimentos que você precisa, os conhecimentos que você tem e quais conhecimentos você precisa aperfeiçoar, né? Seja que você precisa adquirir, seja formando ainda mais o pessoal que você tem, seja captando conhecimento novo a partir de concurso, tá? Então, chamo a atenção para isso aí, que eu acho que é uma questão importante. No seu sumário, né, tá tudo ok. O que me chamou a atenção, e que também a professora Marta falou, no seu capítulo 7, que é o capítulo em que você apresenta a sua contribuição, né, de intervenção, você chama recomendações. Eu proponho que você dê também um nome bem específico, um título, né, que evidencie a contribuição que você oferece, tá certo? Muito bem. Indo lá para a página 18 da sua introdução, você já vai... Quando você fala do seu problema, eu coloquei a mesmíssima coisa da professora Marta, né, que o seu problema é um problema respondido com sim ou não, e é interessante que você coloque o problema de uma forma mais complexa, né? Eu faço aqui até uma sugestão para que você depois avalie com Gabriele. Mas antes disso, também na sua introdução, tem uma coisa que eu chamo a atenção, aqui, eu verifiquei também na cartilha, que é o seguinte: você faz uma revisão da literatura muito primorosa, muito detalhada em relação à competência, né, os autores que você cita, né, a categorização, você é bem detalhista em relação ao que cada autor está chamando por competência profissional, por competência pessoal. O que acontece quando a gente pega vários autores é que, às vezes, a forma como um denomina se choca com a classificação ou com a denominação do outro.
Então, o que eu percebo aqui no seu trabalho, na introdução, quando você fala na página 16, você começa o primeiro parágrafo falando a competência pessoal de acordo com Ruas, refere-se à ação através da qual se mobilizam conhecimentos, habilidades e atitudes pessoais e profissionais. E, em seguida, você vai falar da competência profissional. Percebe? Então, no conceito de Ruas, quando ele fala em competência pessoal, ele está se referindo à competência do indivíduo. Percebe? Enquanto outros autores chamam de competência pessoal um tipo de competência dos indivíduos, em oposição às competências profissionais. Percebe? Então, aí eu sugiro que você pegue um conceito de competência pessoal que não se sobreponha ao seu conceito de competência profissional. Tá? Então, isso em alguns momentos do trabalho passa, e às vezes que eu identifiquei, eu sinalizo, certo? Em relação ao problema, né, corroborar com o que a professora Marta disse, e aí eu faço uma sugestão de que talvez seria interessante formular o problema da seguinte forma, né? Como identificar as competências essenciais necessárias aos assistentes de bibliotecas do CISB? Porque eu entendo que a principal contribuição que o seu trabalho dá é justamente um modo de fazer essa identificação, sabe? Porque você faz um instrumento extremamente consistente e você faz uma coisa muito importante, que é entender, a partir, né, de toda a documentação que existe na instituição, em cada setor, e também cotejando isso com a percepção dos gestores, que competências essas pessoas, esses profissionais precisam ter, certo? Então, você desenvolve uma forma de identificar essas competências, né? E de ver como formar para desenvolver essas competências, em que nível essas competências estão sendo atendidas ou não, tá? Então, justamente, você faz uma contribuição no sentido você oferece subsídios para construir um banco de competências desses assistentes em administração, né? Então, como a professora Marta falou, ontem, Elaine propôs um banco de competências para os bibliotecários. Você aqui oferece subsídios consistentes para a composição de um banco de competências dos assistentes. Sugestão, unam-se, né? Unam esforços, né? E pleiteiem, né? Assim, deem a consistência e batalhem politicamente para que o CISB adote isso e construa um banco de competências para bibliotecários, para assistentes, tá? Essa eu acho que é a principal contribuição que o seu trabalho oferece. Tenho aí uma certa ponderação quando você fala no seu título em mapeamento, porque, em geral, quando a gente fala em mapeamento de conhecimento ou mapeamento de competência, a gente faz o que você fez, mas a gente associa onde está o conhecimento, entende? E quando a gente faz uma pesquisa científica que a gente não quer identificar nomes, fica difícil exatamente mapear onde está esse conhecimento, né? Então, seria mais o banco mesmo de competências. Com relação ao objetivo geral, não é? Eu acho que, em função dessa revisão do problema, né, que eu sugeri, também caberia a revisão do objetivo geral, né? Aí eu faço algumas sugestões pontuais de elaboração, que eu não vou entrar aí, né, e concordo que esse último objetivo específico, né, propor recomendações, fica vago, né? Qual é a proposição? Qual é a intervenção resultante, né? Ontem a gente chegou ao entendimento que talvez fosse interessante e você podia colocar, né, que o seu objetivo seria analisar as competências requeridas para os assistentes com vistas à produção de um banco de competências, alguma coisa assim, não sei. Isso é uma coisa que requer amadurecimento, né, e que cabe a vocês posteriormente refletirem. Quanto ao referencial teórico, eu achei muito consistente, como eu já comentei, achei bastante oportuno, bastante pertinente. Tenho algumas ponderações. Espera que eu estou tendo aqui um problema no computador.
tenho algumas ponderações bem específicas em relação ao referencial teórico, né? Então, bom, algumas coisas eu já falei, que é a questão dessa relação entre gestão por competências e gestão do conhecimento. Uma outra coisa que eu chamo a reflexão é justamente quando a gente vai falar em competências do profissional da informação, competências do bibliotecário, e a gente vincula isso com a competência em informação, eu sempre fico com a percepção de que, em grande medida, para o bibliotecário, a competência em informação faz parte da sua competência profissional, né? E aí, quando a gente compara com um quadro que até você traz aqui, que sintetiza o que é publicado pela professora Marta Valentim, que ela divide a competência profissional dos profissionais da informação em competências em comunicação e expressão, técnico-científicas, gerenciais e sociais e políticas, né? Então, inclusive, quando a gente vai ver no seu instrumento, as competências em informação que são colocadas, elas são muito próximas, né, das competências técnico-científicas do profissional da informação, né? É como dizer que a competência em informação por excelência, a competência técnico-científica do bibliotecário, né? Não só, mas preponderantemente. Então, o que eu chamo a atenção no seu referencial teórico, que eu senti falta, Fernando, que eventualmente seria interessante você fazer, se Gabriele também concordar, seria ao final da sua fundamentação, você pontuar essas coisas, entende? Pontuar quando há sobreposições, né? Pontuar quando a terminologia, às vezes, leva a gente a considerar diferentes coisas que são iguais, ou considerar iguais coisas que são diferentes. E eu acho importante, como você está produzindo nesse âmbito, que você evidencie essas coisas e que você diga no seu trabalho como você está entendendo. E se mesmo considerando que essas competências se sobrepõem, por que a sua escolha de evidenciar? Você pode ter uma justificativa para isso, eventualmente você tem, né? Mas eu acho que é importante que ela seja dita, né? Que o seu leitor, que os futuros pesquisadores que consultarem o seu trabalho tenham essa perspectiva, não é? Então, outras pontuações em relação ao referencial estão postas no documento. Com relação à sua metodologia, destacar o seu pré-teste. Gostei muito as pessoas que você escolheu para fazer o pré-teste e como você é rico em detalhes de como isso contribuiu para o aperfeiçoamento do instrumento final. Parabéns. Né? Com relação aos seus resultados, destacar principalmente os quadros 27 e 29, amei, adorei, maravilhosos. Destacar, no geral, os quadros e as tabelas, que estão muito bem construídos, muito sintéticos, muito claros e objetivos. Mas eu entendo que nesses quadros, você... para chegar a esses dois quadros, o 27 e o 29, foi necessário todo o trabalho que você fez antes. Eles são extremamente ricos, eu fico feliz que eles estejam na sua cartilha, mas eu acho que eles tinham que ter um destaque ainda maior. Ao ler a sua cartilha, eu percebi que ela busca sintetizar, né, para facilitar a consulta, o acesso, para os profissionais da informação, né, que não vão ler um trabalho de 180 páginas para captar o que eles precisam captar. Mas eu acho que você tem que dar mais evidência na contribuição que você dá, vender mais o seu peixe no sentido de dizer que a principal contribuição que você dá é essa, né? Além daquele quadro que você apresenta ali as suas recomendações, né? Eu acho que você deveria, inclusive, dizer que essa identificação e análise de competências que você faz, que precisa ser refeita periodicamente. O que você fez, você não colocou nas suas recomendações para ser repetido, mas precisa ser. Tá? Bom,
Para concluir, nas considerações finais, sinto falta que você refletisse sobre quais são as limitações do seu trabalho. Né? É importante que você reflita e indique isso. Os seus apêndices, né, como eu já coloquei, acho importante que constem da cartilha pela importância que tem, pela possibilidade de que sejam usados outras vezes pela própria instituição, o FRN, pelo próprio CISB, mas que outros sistemas de biblioteca também usem o instrumento que você produziu para também identificar, não é, essas competências e construir, né, esse banco de competências que é tão importante. Eu acho que a sua dissertação ela dá uma contribuição significativa nesse sentido, não é? E as minhas considerações são no sentido mais de você ter deixar mais evidente no seu documento essa questão do que eu pontuei, dessas sobreposições, de como a gestão do conhecimento encaixa na gestão por competências, né, do que de fato está sendo feito no trabalho, né, e isso. Então, no mais, agradecer a vocês a atenção, né, a paciência, e isso. Beleza. Colocar à disposição, se for necessário. Agradeço também, André, profundamente a leitura cuidadosa, atenciosa, a parceria, né, que a gente vem, então, firmando desde a qualificação. E é interessante perceber novamente como essa questão da sobreposição ela está aqui hoje, né? Assim, que é algo que foi levantado lá atrás, que é uma angústia também, e que era um desafio que a gente abraçou, né, Fernando? Porque a gente poderia ter trabalhado com as competências profissionais e não ter passado pelas pessoais e pelas competências em informação também ter feito só... Na verdade, o projeto do Fernando, se não me engano, Fernando, era competência em informação dos assistentes. E eu falei, mas é só competência em informação? E eu fui colocando as coisas, né? Pessoal, profissional. E aí, então, acho importante discutir essas várias dimensões, mas também ter essa claridade presente no texto dos impactos que isso pode causar, que vem desde a literatura, inclusive, né? Do conceito do RUAS, da competência pessoal e profissional. Então, assim, o Fernando já tem essa leitura, então ele precisa evidenciar, né, depois ali da revisão, as implicações dessas aproximações e desses afastamentos, que vai também trazer um ganho para a própria área, né, assim, para as outras pesquisas, quando ele sinalizar isso, então, o que a gente já vem, né, percebendo, como é difícil separar as coisas também em caixinhas, mas que em algum momento isso também é muito importante. André comentou também da questão do instrumento de coleta de dados, e aí, André, de fato a gente gastou mais tempo que deveria, né, fazer nesse instrumento, né, Fernando? Porque a gente queria que ele ficasse assim, o mais perfeito possível, porque não adiantava depois ter a coleta de dados pronta, dentro do tempo, e ruim. Eu falei, não, até porque hoje tem um Google Formulário, e aí você, né, a gente manda o e-mail, aí o Fernando teve que fazer aquela presença, né, corpo a corpo, porque de fato a gente já sabe como é difícil, né, ter essa coleta, né? Fernando, você pode falar também, que acredito que aí foi nas bibliotecas, né, conversar com os auxiliares, ter aquela sensibilização, mas o que eu estou querendo dizer é que foi uma escolha a gente ter demorado mais tempo nessa coleta de dados, porque, por exemplo, se o sistema da Paraíba, do Ceará, do FMG quiser aplicar o questionário está pronto, né? E a partir disso, desenvolver outras pesquisas, assim a gente avança, não precisa construir um outro questionário, né? Então, seria até legal que outra instituição aplicasse para a gente ver o que pode ser acrescentado, suprimido, né? E assim também adensando essa questão, né, dessa discussão. O que comentou, André, sobre gestão do conhecimento, perfeitamente, né? Então, também a gente vai fazer, né, essa distinção, né, da gestão por competência, gestão do conhecimento. Agradeço também, não vou me delongar, acho que é o Fernando que tem que explicar aqui agora. E uma coisa que a Marta comentou, eu esqueci de comentar, foi a questão do português. O Fernando queria ter mandado para revisão antes. Eu falei, Fernando, vamos depois? Então, foi uma questão minha, porque a gente não tinha tempo, certamente o profissional ia pedir mais tempo. Então, assim, a gente sabe disso, tá? Então, Fernando, se quiser aí responder para o professor André, fique à vontade. Não, é só agradecer e dizer que realmente, com relação às
os conceitos, né? Eu percebi que muitos autores eles se contrapõem, né? E eu senti realmente, muitas vezes eu fiquei meio que balançando, assim, por dizer assim, né? Né? O que se falou, eu acho que é parecido com o que se falou, né? Essa questão de competência profissional, competência pessoal, até mesmo a informação, realmente ela confunde um pouco, né? E esse fato da gestão do conhecimento, realmente eu estava indo por uma linha, acho que eu achava que a gestão do conhecimento seria você tentar, né, extrair o conhecimento do indivíduo e transformar em competência. E a gestão por competência faria com que desenvolvesse essas competências, né? Mas então me agradeço pelas explicações e no trabalho iremos tentar ajustar. E até no modelo que você escolhe, gestão por competências, né, de Leme, eu sinalizo lá, ó, essa etapa se faz com a gestão do conhecimento. Então, sim, é justamente entender a gestão por competências como um modelo gerencial mais amplo, né, que ganha operacionalização, ganha materialidade mediante a gestão do conhecimento, né? Então, seria isso. Tá bom, no mais, agradecer, muito obrigado, né? Obrigada também. Bem, só que eu acabei encontrando com o Fernando também, e aí vocês comentaram da defesa de ontem, né, que foi a questão das competências dos bibliotecários, e aí, então, como a gente tem a disciplina aqui na graduação da gestão da informação de competência, pode aí, já tem 2 palestrantes, a gente pensar em um evento, acho que, de fato, o sistema de bibliotecas está com muitos bibliotecários com pesquisas interessantes, acho que a gente tem que, né, assim, aproximar ainda mais, né, a questão do departamento e da Biblioteca Central para que essas ideias saem do papel, se operacionalizem, né? Então, olha, só nessa semana, gestão de competência dos bibliotecários, dos assistentes. Então, como fazer isso, de fato, né, ocorrer, né? Então, ó, fica também aí a minha sugestão, né, de outros eventos. Já comentei com o Fernando, inclusive, essa capacitação que foi levantada. Eu tenho maior interesse em colaborar, né, porque quando a gente entra, a gente faz esses cursos de capacitação, então, por que não, né, o sistema de biblioteca também oferecer essas capacitações para os assistentes? Acho que, né, tantos bibliotecários aí, inclusive presentes, podem fazer, né, como... eles demandam muito sobre a questão do atendimento ao usuário, né? Então, acho que daria para fazer, né? Pode falar, professora Marta. Inclusive, Gabriela, a gente está abrindo agora uma porta pela ABCIM, você sabe que eu sou a presidenta da ABCIM, né? Sim. Então, a gente está abrindo agora uma porta para criação de cursos, minicursos, né? Então, de repente, a gente podia até pensar numa proposta maior e ofertar pela ABCIM, se for o caso, tá? São quantas universidades que têm assistentes, né? Então, assim... porque aí dá conta de atender um público maior, entendeu? Acho que é uma boa ideia. Tá bom. Então, gente, Fernando, obviamente, né, a gente tem mantido, né, esse contato aí durante todo o seu percurso. Já falei, inclusive, hoje, né, que foi um prazer, tem sido um prazer aí, né, ver esse seu crescimento, a produção, né, que você entrega. Também gostei de ter visto, né, o resultado da pesquisa, a importância da sua pesquisa para mim fica muito evidente, né? E não se encerra, né? Quando se encerrar aí essa pesquisa, porque acho que a gente tem que também muita coisa para fazer para melhorar ali no âmbito, né, do profissional, que é isso que eu também venho discutindo com você. E, gente, eu estou com um link específico. Como tem muita gente, eu acho melhor a banca se reunir numa outra sala, mas eu vou pedir encarecidamente, porque está gravando, para vocês não abrirem o microfone nem a câmera, tá? Então, eu, a professora Andréia e a professora Marta, a gente vai se